Olá pessoal, essa é a minha participação no seminário sobre as recentes descobertas sobre a hibernação na disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Eu sou o Leandro Batista, eu sou do Polo de Tubarão e nessa apresentação nós vamos juntos saber um pouco mais sobre o estado de hibernação através do relatório de observações de duas espécies, a marmota alpina e o esquilo do Ártico. Essas informações que estão contidas nessa apresentação, elas são uma interpretação didática das páginas 259 até a página 267 da segunda edição do livro de Fisiologia Animal de Hill, Wise e Anderson, publicado pela editora Artimed em 2012. Em 1551, Konrad Gesser, zoólogo suíço, descreveu a gordura marrom como uma glândula, o que permaneceu durante vários séculos. A relação da gordura marrom, porém, sempre, desde sua descoberta, já estava relacionada com sua função termogênica, ou seja, de produzir calor na termorregulação. Os animais que vão nos servir para falar dessas novas descobertas sobre hibernação, como eu já disse, é a marmota alpina e o esquilo do solo do Ártico. A marmota alpina é esse animal normalmente encontrado em grupos, que também hibernam juntos, recebendo a denominação de hibernantes sociais, que faz com que seus gastos de energia durante a hibernação tenham um custo bem mais baixo, pela eficiência gerada por hibernar em grupo. A marmota alpina pesa de 4 a 5 quilos. Vive no alto dos Alpes europeus, na região da Suíça, e está entre os maiores hibernantes verdadeiros, já que a hipotermia, observada em espécies de grande porte, como os ursos, faz com que esses animais diminuam suas temperaturas cerca de 5 graus, e o que é algo que não caracteriza uma hibernação verdadeira. O outro animal que será observado é o esquilo do solo do Ártico, com meio quilo ou um pouco mais, e que habita o extremo norte americano. O esquilo do Ártico permanece no hibernáculo, ou a sua toca, onde ele permanecerá de outubro até abril, a época mais fria dessa região, e que inclui o inverno. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que esses animais hibernavam continuamente, durante 7 meses seguidos. Só que com a tecnologia atual, vem sendo utilizado o recurso como data logger, que são implantados nesses animais e nos mostram o contrário. Esses esquilos acordam dentro da toca, mas não saem dela. Chegam a acordar cerca de 11 vezes até sair definitivamente do hibernáculo. E outro dado também conseguido, graças ao uso do data logger, é que a temperatura corporal desse animal chega a menos 2 graus, enquanto do hibernáculo chega a menos 16 graus Celsius. Nós vamos observar aqui esse gráfico produzido pelo monitoramento de um esquilo do solo que foi implantado um data logger nele. Vamos botar um pouquinho maior para a gente ver os detalhes de como é essa hibernação. Esses pontos em vermelho nos mostram todas as ocasiões que o esquilo acordou dentro de sua toca, entre outubro e abril. Note que a temperatura do corpo se restabelece quando ele acorda, mas caindo drasticamente enquanto ele hiberna. Esse traço aqui mostra o quanto a temperatura do corpo dele cai. E essa temperatura aqui está em torno de menos 2 graus Celsius. Enquanto que a temperatura do chão da toca oscila tanto, chegando até
menos 16 graus. Mas como um animal consegue termorregular com uma temperatura de menos 2 graus num ambiente que chega a menos 16? Esse mecanismo ainda não está completamente elucidado, mas existem relações entre o tipo de lipídio que esses animais comem durante a engorda que antecede a hibernação. Os hibernantes, eles acumulam um estoque grande no tecido adiposo branco, pelo armazenamento de triglicerídeos nos adipósitos, que são as células do tecido adiposo. Os triglicerídeos são formados por 3 ácidos graxos, que podem ser saturados, ou SFA, ou monoinsaturados, MUFA, e os poliinsaturados, PUFA. Os triglicerídeos poliinsaturados são conhecidos como o ômega 3 e o ômega 6. Os triglicerídeos poliinsaturados aumentam a eficiência do processo de hibernação, como nós podemos ver nessa tabela, que mostra a hibernação de esquilos chipmunks. Uma dieta rica em poliinsaturados permitiu que todos os indivíduos hibernassem. Mas com a dieta rica em gordura saturada, 25% não conseguiram hibernar. Outro dado importante é que com a dieta recebida de gordura poliinsaturada, os indivíduos chegaram a um tempo médio de 138 horas hibernando. E dentre os 75% dos esquilos que conseguiram hibernar, mesmo tendo recebido a dieta de gordura saturada, conseguiram hibernar no máximo 92 horas consecutivas, sem acordar. Mas o despertar periódico gasta energia e não se sabe exatamente o porquê que esses animais acordam no seu hibernáculo. Lembra que vimos essa figura agora há pouco, que o esquilo do solo acorda umas 11 vezes durante sua hibernação? Pois é, toda vez que ele acorda, a sua temperatura habitual é retomada. O despertar periódico é uma incógnita. Ninguém sabe ao certo por que ele ocorre. Porque os animais, eles não se acordam para urinar. Não há uma relação entre esse despertar com a necessidade de urinar. Algo que se supõe é que tanto tempo hibernando pode causar danos ao sistema nervoso, mas isso ainda não está elucidado. E uma outra hipótese é que, se acordar, o sistema imunológico pode agir contra patógenos que estão atuando durante a hibernação. Nessa imagem aqui, nós podemos ver como é a hibernação das marmotas. Poderia haver um gasto energético bem baixo se não houvesse esses despertares, como indicado aqui. Mas essa linha vermelha aqui mostra que o consumo real de energia que é poupada, assim como a economia, é bem significativa, como está demonstrado entre essas duas linhas aqui. A reprodução e a hibernação. Não são conhecidos completamente como a gravidez pode ocorrer durante a hibernação. Ela foi observada até agora apenas em 3 fêmeas de morcego. O Lasiurus cinereus. Outra curiosidade é que os esquilos do solo, eles atrofiam seus testículos durante a hibernação. Eles só voltam a se desenvolver quando as altas temperaturas se restabelecem. Em populações selvagens, os esquilos machos despertam semanas antes das fêmeas.
para estarem aptos para o acasalamento, quando as fêmeas acordarem. Vamos observar agora esse gráfico. Esse traçado mostra o fim do período de hibernação. Quando a hibernação termina, os testículos começam a se desenvolver novamente, como está marcado aqui. E a concentração sanguínea de testosterona também sobe. Agora vamos ver um pouco mais sobre as marmotas alpinas e por que elas são um exemplo de hibernantes sociais. Elas hibernam em grupo e seus despertares são sincronizados. Os adultos despertam antes dos jovens e os jovens aproveitam do calor gerado pelos adultos para daí investir a sua própria energia para despertar. Nessa imagem aqui, podemos ver que dois indivíduos, um macho e uma fêmea adulta, foram monitorados pelo Datalogger. Eles acordaram juntos em praticamente todas as ocasiões, incluindo quando houveram algumas perturbações externas no hibernáculo, apontado por esses asteriscos aqui. O fato é que, ao acordarem juntos, as marmotas conseguem restabelecer de forma muito mais eficaz as temperaturas corporais, como nós podemos ver nesse gráfico aqui. Cada ponto azul desse representa um grupo de marmota. E neste aqui, todos os indivíduos que fazem parte desse grupo, eles acordaram juntos. Claro, né? Mais do que os demais. E isso teve uma consequência muito prática. Eles tiveram uma menor perda de peso. Então é isso. Essa é a nossa participação no seminário. E essas foram as particularidades que pudemos observar com as leituras e na produção dessa apresentação. É curioso a gente verificar que a tecnologia pode nos auxiliar, né? Tudo que a gente viu até aqui foram dados coletados a partir de recursos tecnológicos, né? Como o Datalogger, né? Que pode nos dar com precisão como que acontece esses despertares, né, que até pouco tempo atrás ninguém sabia que ocorriam, e que agora foram elucidados, né, talvez não com a clareza que gostaríamos de conhecer a hibernação, né, existe muito a saber ainda sobre esse dispositivo. A termorregulação realmente ela é muito difícil de compreender, todos os seus nuances, né? E espero que quem assista a essa apresentação tenha tido a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, como eu também tive ao elaborar essa apresentação. Então, um abraço a todos, então, e até mais e obrigado.